Isso aí é mais ou menos o que o Vasco tem que fazer também. Tem 5 jogos no Brasileirão, 5 decisões para tudo dar certo. Inclusive, o time precisa superar retrospectos ruins. São os últimos 5 passos de uma caminhada que, para o Vasco, tem sido cheia de obstáculos. O mais recente para o técnico Ramon Dias é o desfalque do atacante Orelhano até o fim da temporada. Ele teve uma fratura na mão direita contra o Cuiabá. Para se livrar do rebaixamento, o Vasco vai ter que buscar pontos contra adversários que nos últimos anos têm criado muitos problemas. O Cruzeiro no Mineirão, por exemplo. O Vasco não vence lá há 6 anos. Nesses últimos 5 jogos, foram 3 derrotas. Depois a viagem é até a Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Desde 2007, foram 8 derrotas como visitante e 3 empates. Nessa sequência, o Vasco vai enfrentar em casa um adversário que também passou o campeonato rondando a parte de baixo da tabela, o Corinthians. E desses 5 últimos, é o que o time carioca está há mais tempo sem vencer, independentemente do palco. São 13 anos sem vencer o Corinthians, seja no Rio ou em São Paulo. Desde a última vitória no Brasileiro de 2010, 12 derrotas e 8 empates. A Arena do Grêmio foi inaugurada em 2012 e os 7 jogos lá foram vencidos pelo dono da casa, que o Vasco pega na penúltima rodada. O último passo é em São Januário contra o Bragantino, que o Vasco não derrotou ainda desde que passou a ser administrado por uma grande multinacional em 2019. 1 derrota e 2 empates. Para um time que fez apenas 16 pontos no primeiro turno e tem a 6ª melhor campanha no segundo, com 24 pontos, nenhum desafio intimida. O técnico Ramon Dias diz que vive dia a dia. O Cruzeiro, próximo adversário, é um jogo importante, tem que se preparar para ele e sobre os outros que vierem, pensam depois. Lo haremos depois. O Vascão terá reforços para o confronto direto com o Cruzeiro. Vai pegar o Cruzeiro, cadê? Uma semana de treinos para manter o clima de otimismo na luta contra o rebaixamento. Em preparação para o confronto direto contra o Cruzeiro na próxima semana, a comissão técnica do Vasco está utilizando tempo extra para esvaziar o departamento médico. Marlon Gomes e Figueiredo vivem a expectativa de retornar aos treinos para reforçar o time na próxima rodada. Já Rossi retornou contra o América, mas ainda aprimora a parte física para estar plenamente recuperado. Com 40 pontos na 15ª posição e a 3 de distância da Raposa, uma vitória do Cruz Maltino pode enfim afastar o Vasco do Z4. Será que o alívio está próximo de São Januário? E eu quero que Lucas Pedrosa me responda esta pergunta. A gente já, por várias vezes, contra o Goiás, contra o Cuiabá, a gente falou, esse agora jogo vai decretar se o Vasco vai ou não continuar brigando para não cair. Vai ou não continuar brigando para não cair. O Vasco já saiu da zona e já está 2 rodadas sem estar nela, né? Você acha que esse confronto com o Cruzeiro, ele vai... O Vasco vencendo, ele vai dizer assim, acabou mesmo esse negócio de rebaixamento? Ou não, acho que ele vai brigar até o final? Não matematicamente, mas você dá um salto muito grande. Porque você abre 6 pontos de um adversário direto. Fora o Bahia, que também tem uma pontuação bem abaixo do Vasco. Se eu não me engano, o Vasco abriria 5 pontos. E não só isso, o Vasco cola lá em cima, Fernando. O Vasco fica a 1 ponto do Corinthians, o Vasco empata com o Internacional, tá? E fica, se eu não me engano, a 3, 4 pontos do Fluminense. Então, assim... A realidade do Vasco, se vencer o Cruzeiro, é pensar muito mais numa Sul-Americana do que numa zona de rebaixamento. Tem que pegar os últimos jogos, obviamente, se garantir matematicamente, mas pensando até depois de vencer o Cruzeiro, em pensar numa Sul-Americana. Cara, olha só, nosso objetivo é a gente estar com 43 pontos, hipoteticamente falando. Vamos pensar lá em cima? Vamos. Pega o jogo contra o Corinthians, que é um adversário direto, tá? Nessa briga pela Sul-Americana. Aí pega o Red Bull Bragantino em casa também. Enfim, são jogos aí onde o Vasco da Gama... Quem em casa? O Red Bull Bragantino. Mas quem em casa? O Vasco em casa. O Vasco em casa? É. Última rodada. Eu tento ganhar do Santos do Cruzeiro. Isso, fechou? por favor. Pode ser, vamos aí acabou. Tá, eu tô dependendo do fogão também. Tem o Grêmio você também, né? Tem o Grêmio. Tá bom. Tem o Grêmio também. Bora. Fechado. Tá bom. É a nossa tabela do você Vasco é difícil, nada. né, cara? É uma tabela difícil. É muito difícil. É bem difícil. É muito difícil porque eu gosto de ter um tabu muito grande contra o Corinthians. Tem muita dificuldade, tudo bem.
com algumas ajudinhas da arbitragem acontecendo muitas vezes, mas tem muita dificuldade para poder vencer do Corinthians, que sempre teve grandes equipes, e se tem um momento que o Vasco é superior ao Corinthians jogando futebol, é hoje. É hoje que o Vasco vai jogar em São Januário, com um time mais confiante, um time melhor até do que vem desempenhando em campo. Então, para mim, tem essa oportunidade aí de vencer o Corinthians. Vencendo o Cruzeiro, é a pá de cal no Cruzeiro e é um pensamento de um respiro de, olha, vamos pensar em outros objetivos. E aí eu acho que ficou muito emblemático também aquela briga dos torcedores do Curitiba com o Cruzeiro, em colocar, infelizmente, o Cruzeiro ainda nessa areia movediça da zona de rebaixamento para essa temporada, né? O Vasco já respira, parece que ele tem um outro comportamento. Um outro comportamento também, né? O Cruzeiro está seguindo o roteiro de time rebaixado. Tanto é que, se a gente for analisar, quem assumiu o comando técnico agora, na saída do treinador, foi o Paulo Autori, que estava como dirigente no clube. E assim, na simulação que eu faço, eu boto o Cruzeiro rebaixado, porque, na minha opinião, tem um ponto aí que vai contra o Cruzeiro. Porque a torcida, por exemplo, do Vasco abraçou o time, a torcida do Santos abraçou o time, a torcida do Bahia abraçou o time. E lá no Cruzeiro, a torcida não abraçou, muito pelo contrário. Está, entre aspas, em guerra com a atual gestão, sobretudo com o dono da SAF, que é o Ronaldo Fenômeno. Então eu vejo um cenário terrível assim para o Cruzeiro. Eu acho difícil o Cruzeiro se salvar desse rebaixamento em 2023. E não vai ter nem oportunidade de abraçar, Vene. Porque o Cruzeiro provavelmente vai jogar até o final do campeonato sem torcida. E quando eu digo assim, abraçar, sem torcida, mesmo jogando fora de casa, de repente a torcida fazer um apoio ali na porta do CT, mas nem isso eles estão fazendo. Isso. Pelo contrário, é só protesto. Vamos colocar na tela. Eu, assim, não tô torcendo pra ninguém, eu torço pro Botafogo. Mas eu não queria que nenhum time SAF caísse. Não queria. Eu queria que isso se fortalecesse no Brasil, que eu acho que vai ser um grande já caiu, né? Que é o Curitiba, por exemplo. Coloca aqui, ó. O Curitiba. Põe aqui na tela. Ivone Rosa. Vasco briga pela Sul-Americana e não para fugir do rebaixamento. Foi isso que o Pedrosa acabou de falar, né? Se vencer o Cruzeiro. Então porque se você não vence o Cruzeiro, vamos dizer que o Cruzeiro vença o Vasco. É 40-40. É verdade. Então a briga vai ser... O Campeonato Brasileiro tá tão doido, se a gente parar e analisar, o Cuiabá tem a mesma pontuação que o Fluminense. E a gente tava falando de Cuiabá correndo risco de rebaixamento 2 rodadas atrás. Mas a gente também lembrou um Cuiabá que teve uma reta espetacular ali no final do primeiro turno, que é meio louco. Vasco é o melhor mandante do retorno após meses sem público e São Januário. Fala família Cruzmaltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Após 3 meses de interdição por ordem judicial, São Januário demonstrou sua resiliência e desempenhou um papel crucial na recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro. No segundo turno, o Vasco teve 8 jogos como mandante, com 6 deles realizados em São Januário, um no Maracanã e outro no Newton Santos. Um fator de extrema importância para a reviravolta do Vasco foi a chegada do técnico Ramon Dias e seu filho e auxiliar, Emiliano Dias. Desde que assumiram o comando do Cruzmaltino, os argentinos ostentam a 5ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro, alcançando um aproveitamento de 54% nos 19 jogos disputados. A família Dias foi responsável por conquistar 31 dos 40 pontos somados pelo Vasco até o momento. Ao assumirem a equipe, o time encontrava-se na vice-lanterna, acumulando apenas 9 pontos em 14 partidas disputadas. Não trabalho com números porque não correspondem. Cada partida que jogamos é vida ou morte. Não traçamos meta de pontos, buscamos enfrentar dia a dia os nossos rivais. Acredito que o Vasco complicou as equipes que estão acima e abaixo na tabela com essa vitória sobre o América Mineiro. Temos de somar pontos nas próximas 5 partidas, uma de cada vez, disse Ramon Dias, técnico do Vasco. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!